Vamos lá, continuando, né? Nós vimos agora a questão do número 4, vamos para a questão seguinte, que é uma questão simples também, né? Ele está colocando aí a expressão e tal, o sentido, o valor semântico, olha só. O nexo semântico direto, eita, nexo semântico. Muitas bancas utilizam essa expressão nexo, e a gente vai ver isso também em outras provas aí. Nesse contexto de nexo, é como se fosse um conectivo, um conector, que estabelece uma relação sintático-semântica, uma relação lógico-discursiva. Aquela história das conjunções, pronto, vamos tentar facilitar a sua vida aí. Lembra aquela história das conjunções? Adversativa, concessiva, causal e tal, pronto. É a relação lógica estabelecida entre as conjunções dentro de um determinado enunciado. Relações lógico-discursivas, ou seja, o nexo das orações, exatamente o valor semântico, o sentido estabelecido por essas orações aí, certo? Vamos lá, acompanha aí. Na questão 5, então, olha só o enunciado. A seda sempre trouxe consigo, olha só, a seda sempre trouxe consigo um certo ar de nobreza. Veja, um certo ar de nobreza. A expressão destacada no texto, está aí, transcrito acima, não apresenta um nexo semântico direto com a seguinte passagem. Uma relação de coerência próxima, né, do ponto de vista de sentido, com que passagem? Vamos lá. Ele coloca aí. A seda sempre trouxe consigo um certo ar de nobreza. Ela foi descoberta por uma imperatriz chinesa. Posso ou não posso? Veja o nexo que ele está falando. É como se fosse uma sequência, uma relação lógica, direta, né? Entre um trecho e outro. Tá, eu posso continuar se eu quiser. Existe um nexo semântico, uma lógica, uma conexão direta de uma frase para outra. A seda sempre trouxe consigo um certo ar de nobreza. Ela foi descoberta por uma imperatriz chinesa. Percebeu? Eu posso continuar, eu posso prosseguir, ó, com esses 3 pontos aqui. Letra B. A imperatriz fez um fino manto de seda para o imperador. O que você acha? A seda sempre trouxe um certo ar de nobreza. A imperatriz fez um fino manto de seda para o imperador. Pode sim. Eu posso colocar aí de uma forma ou de outra, mudando um pouco a forma de argumentação, mas eu posso sim estabelecer uma relação direta com isso aí, sem dúvida alguma. Letra C. A seda sempre trouxe consigo um certo ar de nobreza. Aí ele diz, a imperatriz, olha, um certo ar de nobreza, que o homem já utilizou para a fabricação de fios e tecidos. E aí, ó, o que você acha? Tranquilo, né? Marcelo, mas vê, um certo ar de nobreza que o homem já utilizou para a fabricação de fios, posso dizer, pois o homem já utilizou para a fabricação de fios e tecidos. Esse que aqui eu posso trocar por pois, por exemplo. Pode ser um que explicativo. Colocar uma vírgula aqui, certo ar de nobreza, vírgula, que o homem já utilizou, pois o homem já utilizou e tal, tal. Pode. Letra D. Seu brilho, seu aspecto e toque são próprios e exclusivos. Seu de quem? Do certo ar de nobreza, da seda. A seda apresenta isso. Seu brilho, aspecto são próprios da seda. Resposta certa, letra E. Olha só como a conexão fica meio estranha. A seda sempre trouxe consigo um certo ar de nobreza, olha só. Ela sempre trouxe consigo um certo ar de nobreza, bastante adequada aos climas quentes e meia estação como temos no Brasil. A seda é bastante adequada. Um certo ar de nobreza adequada aos climas. A nossa nobreza não é adequada aos climas. De uma forma ou de outra, aí o nexo, né, está nesse ar de nobreza, que nesse ar de nobreza não tem nada a ver em relação à adequação a clima de meia estação. Isso aqui não é nobreza, isso aqui é funcionalidade. O ar de nobreza é para fazer um manto, o ar de nobreza foi usado por uma imperatriz, um ar de nobreza porque a seda já foi utilizada para a fabricação de fios e tecidos nobres, finos. Um ar de nobreza porque o brilho e o aspecto são realmente exclusivos, são nobres. Agora, um ar de nobreza porque se adapta ao clima quente, porque o cara sua e está tudo beleza, não, isso não é nada nobre. Certo? Então, esse assunto aqui tratado, a meia estação do Brasil, os climas quentes, não tem nada de nobre. Absolutamente nada. Então, o próprio assunto trazido aqui não tem nada de nobre. Esse foi o ponto-chave aí. Certo? Vamos lá. Questão de número 6. Mas a qualidade mais importante da seda é exatamente a imagem de nobreza. Olha só. Esse mas aqui,
que ele destacou, que eu vou destacar agora, claro, né? Esse mas aqui, olha aí. Mas a qualidade mais importante da seda é exatamente a imagem de nobreza. A conjunção destacada, pode ser substituída sem alterar o sentido do trecho por facílimo, né? Quem estudou conjunção, quem detona as conjunções, está dentro da prova, mas dentro mesmo. Porquanto? Falso. Porquanto é sinônimo de porquê. Pode ser usado como nas categorias das explicativas, né? Como você tem porquê, porquanto, que, sinônimo de pois, ou então pois, antes do verbo, explicativa, ou então porquanto pode ser causal também, viu? Porquanto pode ser causal, sinônimo de já que, visto que, porque, causal. Então, valor de conclusão, né? Não tem nada a ver com adversativo, oposição. Todavia, exatamente. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Esqueça não, viu? Todavia, adversativa, qualidade, ok. Enquanto, valor de tempo, né? Concomitância temporal. Não se esqueça que muitas vezes as próprias conjunções, elas podem ter valores semânticos diferenciados de acordo com o contexto. Eu posso ter, por exemplo, aí a mesma conjunção dentro de um contexto aí, a mesma conjunção de um grupo aí, no sentido, vamos dizer assim, a conjunção enquanto, que é essa que está destacada aí. A conjunção enquanto é a conjunção temporal, beleza? A conjunção quando também é temporal, mas note. As duas conjunções, mesmo sendo conjunções temporais, elas não estabelecem uma relação semântica idêntica nos dois casos. Quando ela chegou, eu saí. Quando ela chegou, eu saí. Note que a palavra quando aí indica, sugere, nesse contexto discursivo, uma noção de sucessão temporal. Sucessão, sequência. Quando ela chegou, eu saí. Entendeu? Mas se eu disser, enquanto eu falo, vocês escutam. Enquanto eu falo, vocês anotam tudo. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou falando e vocês estão anotando. Viu a diferença? Então agora nós temos um caso típico de concomitância temporal. O que é concomitância? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Concomitância. Entendeu a história? Então quando a gente fala em concomitância temporal, simultaneidade. Aspectos simultâneos ocorrem ao mesmo tempo. Concomitância. Certo? Então, às vezes, a mesma conjunção, ou então conjunções que fazem parte de um mesmo grupo, sobre tudo isso, elas podem representar valores sintáticos, semânticos bem diferentes aí. Certo? Vamos lá. Aí você tem aí o pois. Já vimos a diferença do pois explicativo para o pois conclusivo, lembra? Pois, quando você trocar pelo porquê, antes do verbo, claro, porquê, ele é explicativo. Se você tentar trocar pelo porquê e ficar horroroso, ele é conclusivo, né? Ok? Vamos lá. Questão de número 7. A oração reduzida, ao tentar puxar a ponta de fio do casulo, transmite uma ideia de... Pessoal, olha só. Conceito importante, novamente aparecendo aí nas provas da Gran Rio, quando ele fala realmente em oração reduzida, tem que se ligar nessa história aqui, gente. Oração reduzida, imprescindível, importante. O que é uma oração reduzida? Olha só, pessoal. Uma oração reduzida é sempre uma oração subordinada. Lembra que a gente já viu lá atrás? A oração reduzida é sempre uma oração subordinada. Ela está atrelada a três condições básicas. São três condições. Primeiro, verbo na forma nominal. Lembra-se disso? Toda oração reduzida está vinculada a um verbo na forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Esse é o primeiro ponto. Então, se você diz infinitivo, gerúndio ou particípio, oração reduzida. Beleza, primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que ter ausência de conectivos. Tem que relembrar. Ausência de conjunções. Ausência. Chovendo amanhã, não sairemos. Note. Chovendo amanhã, não sairemos. Eu tenho o verbo chover e tenho o verbo sair. Eu tenho dois verbos, duas orações. Dois verbos, duas orações. Na primeira oração, eu tenho um verbo no gerúndio, chovendo. E não tenho nenhuma conjunção. Nenhuma. Amanhã é advérbio. Entendeu? Eu tenho um verbo no gerúndio e um advérbio. Beleza. Chovendo amanhã, não sairemos. Oração reduzida. Tá, mas o que caracteriza essa oração reduzida dentro de um conjunto? Primeiro, verbo na forma nominal, acabamos de falar. Infinitivo, gerúndio e particípio. Segunda condição, sem conjunção, sem conectivos. Isso é uma oração reduzida. Além disso, é uma oração subordinada. Toda oração reduzida é sempre oração subordinada. Fácil.
não existe oração coordenada reduzida. Via um rapaz brincando na rua. Via uma criança brincando na rua. Via uma criança que brincava na rua. Brincando é verbo no gerúndio. Então você tem uma oração reduzida de gerúndio, porque não há conjunção aí nem pronome relativo. Então não se esqueça, orações reduzidas são aquelas orações que sempre são subordinadas, verbo na forma nominal e não tem conjunção. Então se você identificar duas características, verbo na forma nominal e sem conjunção, tranquilo, você já dá um passo grande aí para identificar a oração reduzida dentro de um período. Agora, nessa questão 7, por exemplo, ele está pedindo o valor semântico, uma ideia. Qual é a ideia transmitida pela oração reduzida? Pessoal, existem 3 classificações para orações reduzidas, você deve se lembrar. As orações reduzidas, como são sempre subordinadas, elas podem ser adjetivas, adverbiais ou substantivas, colocando os 3. Uma oração reduzida adjetiva é aquela que você tem que por qual, né? Quando você coloca o que e troca por qual e tal. Viam crianças brincando na rua. Viam crianças que brincavam na rua. Quando você coloca crianças que brincavam na rua, você colocou o que, troca por qual, as quais brincavam. Oração subordinada é oração reduzida, né? Claro, de verbo no gerúndio. Marcelo, veja só. Como é que eu posso saber a ideia de uma oração reduzida? Como é que eu posso aprender a classificar a oração reduzida sem medo de errar? Primeiro, vou dar 2 dicas para vocês. Curso de dica tem que ser assim, né? Sempre que você perceber que o verbo reduzido, infinitivo gerúndio do particípio, sempre que você perceber que o verbo reduzido está no começo da frase, começou a frase, chovendo amanhã, naquele exemplo. Sempre que o verbo reduzido vier no começo da frase, 3 contra 1, como a oração é adverbial. É adverbial. Então ela será ou concessiva, ou causal, condicional. É só você tentar inserir uma condição, uma conjunção adverbial aí, uma conjunção subordinativa, junto ao verbo, né? Modificando o verbo, para depois descobrir o sentido que tem. Esse verbo, no infinitivo, no gerúndio, no particípio, ele sempre esconde a conjunção. Não esqueça isso não, ele esconde. Chovendo amanhã, o verbo no gerúndio, escondeu a conjunção. Se chover amanhã, caso chova amanhã, entendeu? Então, o verbo no gerúndio sempre esconde a conjunção. Qualquer verbo desse na forma nominal esconde a conjunção. Então, fique ligado nisso, se ligue. E se o verbo reduzido vier no meio da frase? Não esqueça, verbo reduzido no meio, infinitivo, gerúndio, particípio, no meio da frase aí. Se o verbo reduzido vier no meio, aí uma dica, você sempre acrescenta o que junto ao verbo, você mexe no verbo acrescentando a palavra que, inserindo a palavra que, e tenta trocar aí, tenta ver se você troca pelo pronome isso ou se você troca pelo pronome qual. Não é pela forma qual. Entendi não. É preciso estudar tudo. Estudar está no meio da frase. É preciso que se estude tudo. É preciso que se estude tudo. Ou que estudem tudo. Beleza. Eu coloquei a palavra que no meio. Aí eu digo, é preciso o qual estudem tudo ou é preciso isso? Entendeu? Se eu digo é preciso isso, toda vez que eu trocar do que para frente pelo pronome isso, você terá uma oração subordinada, substantiva. Claro. Então você tem aí um valor de substantivo. Agora naquela frase que eu falei lá no comecinho, ela viu crianças brincando na rua. Ela viu crianças que brincavam na rua. Joga o quê? Não está no meio da frase? Brincando está no meio da frase. Ela viu crianças brincando na rua. Ela viu crianças as quais brincavam na rua. Crianças que brincavam. Entendeu essa história? Crianças que brincavam. Então, observe sempre isso, verifique se o verbo reduzido está no começo da frase ou no final. Aí você pode ter condições de identificar o valor semântico. Olha essa frase agora da questão, veja aí. Observe que aqui eu tenho o ao seguido de infinitivo, né? Ao tentar puxar, pessoal, sempre esse tipo de construção aqui, sempre. Quando eu tiver ao seguido de verbo infinitivo, ao tentar, ao perceber, ao notar, ao acordar, ao estudar, percebeu? Sempre que houver essa construção do ao seguido de verbo infinitivo, é claro, o valor é de tempo. Ao entrar em casa, quando entrou em casa, assim que entrou. Ao tentar puxar a ponta do fio, quando tentou puxar a ponta do fio, quando, entendeu aí? Valor de tempo. Mas eu posso ter outras orações reduzidas, claro, com valor semântico de finalidade, concessão, condição, nenhum problema. Se eu disser não estudando,
não estudando, serás reprovado. Caso não estudes, se não estudares, serás reprovado. Entendeu a história? Está aqui, ó. Vamos dizer assim, mesmo sabendo que seria preso, saiu de casa. Embora soubesse, ainda que soubesse, percebeu? Quando eu digo mesmo sabendo, eu uso o verbo no gerúndio, mas aí sem conjunção nenhuma. Então, se ligue muito nessas orações reduzidas aí, perceba que é sempre um verbo na forma nominal, sem conectivos, e ó, valor semântico sempre associado a orações adverbiais ou a outras orações, como substantivas ou adjetivas. Não esqueça isso não, certo? Próxima aula a gente tá aí, um abraço.